Oi, turminha! A aula de matemática de hoje será sobre geometria. Nós vamos falar sobre figuras planas e sólidos geométricos. Acompanhem comigo. Os desenhos geométricos estão presentes em diversos locais, constituindo vários objetos. Se olharmos ao nosso redor, verificamos que as formas encontradas são classificadas pela geometria em relação aos modelos conhecidos. A amarelinha, por exemplo, se formos analisar bem, notamos a presença de um desses desenhos. Nessa amarelinha, nós podemos perceber a forma de um quadrado. Este é o quadrado. O quadrado tem 4 lados e ele se parece com um pão de forma. Ou seu formato pode ser encontrado neste biscoito. Com essa forma, nós podemos desenhar uma janela, uma caixa de presentes, o formato desses blocos de montar e até mesmo uma casa. Este é o círculo. Ele é bem redondo. E o seu formato se parece com o corte neste limão, ou até mesmo com o relógio. Também pode se parecer com uma pizza inteira, com uma bola, e pode fazer o formato de um anel. Mas muita atenção para não confundir. Círculo é a parte interna da circunferência. Circunferência é apenas o contorno que está em volta do círculo. Este é o triângulo. Ele tem 3 lados e 3 ângulos. Ele se parece com o formato deste queijo e até mesmo de uma fatia de pizza. Com o triângulo, nós podemos desenhar uma cabana. Podemos desenhar também bandeirinhas da festa junina. Este é o retângulo. Ele também tem 4 lados, mas esses 4 lados não são iguais. Somente estes dois e estes dois aqui também. O retângulo se parece com essa cédula de dinheiro. Pode se parecer com um quadro. Tem o formato de um prédio e com ele nós podemos desenhar a caçamba de um caminhão. E também podemos desenhar uma peça de dominó. E também podemos desenhar uma televisão. Este é o losango. Ele tem os 4 lados iguais, mas os ângulos não. Ou seja, este e este são iguais e estes dois são iguais. O losango se parece com a joia desta coroa, ou até mesmo com o formato desta pipa. Este é o pentágono. O pentágono tem 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. E ele se parece com o formato desta casa de passarinho. E também pode se parecer com a costura dessa bola. Por último, vou mostrar para vocês o que é um hexágono. O hexágono tem 6 lados. E ele se parece com essa placa de pare. E também se parece com essa colmeia de abelhas. Agora vamos revisar as figuras planas. Círculo, triângulo, quadrado, retângulo, losango, pentágono e hexágono. Você sabe o que são sólidos geométricos? Os sólidos geométricos são objetos tridimensionais, ou seja, eles possuem largura, comprimento e altura, e podem ser classificados entre poliedros e não poliedros. Essa é uma esfera. A esfera tem o formato de uma bola. Ela pode se parecer com uma bola de tênis ou uma bola de boliche. A esfera é classificada como um não poliedro. Este é o cubo. O cubo tem 6 faces iguais.
Ele se parece com um dado e até mesmo com uma caixa de brinquedos. O cubo é um poliedro. Este aqui é o cilindro. O cilindro é formado por duas bases circulares iguais. Podemos encontrar o cilindro em nosso dia a dia no formato de uma lata ou de uma vela. O cilindro é classificado como não poliedro. Aqui temos um prisma e as bases dele são iguais, observe. Existem muitos tipos de prisma. Esta caixa de leite é um prisma quadrangular, conhecido como paralelepípedo. E como vocês podem ver, as bases são dois quadrados iguais. Este prisma é como uma rampa e tem dois triângulos como base. Essa aqui com certeza você já ouviu falar, é a pirâmide. Sua base é um quadrado e as laterais são formadas por triângulos. Veja essa construção das pirâmides do Egito. Não é igualzinho ao nosso desenho? E se parece também com a oca deste índio aqui. Por último, vou mostrar para vocês o cone. O cone tem uma base circular. E ele se parece com esse chapeuzinho de aniversário. E também lembra uma casquinha de sorvete. O cone é classificado como não poliedro. Então vamos relembrar agora alguns sólidos geométricos que nós vimos nessa videoaula. Aqui nós temos uma esfera e ela é classificada como não poliedro. O cubo, formado por 6 faces iguais, e ele é classificado como poliedro. O cilindro tem duas bases circulares e é um não poliedro. O prisma tem as bases iguais e ele é um poliedro. A pirâmide tem uma base quadrangular e formada por triângulos, também é um poliedro. O cone tem uma base circular e ele é um não poliedro. Os sólidos geométricos ou poliedros são figuras geométricas que possuem 3 dimensões e, por isso, só podem ser definidas no espaço tridimensional. Os poliedros são formados por faces, e a face é cada lado do sólido geométrico. Observe, cada cor que temos nesse cubo é uma face. As faces de um cubo são quadradas. O encontro de duas faces de um poliedro formam as arestas, e as arestas são essas linhas que resultam desse encontro. Cada linha vermelha neste cubo é uma aresta. Alguns sólidos geométricos considerados poliedros também apresentam vértices, e os vértices são o ponto de encontro das arestas, ou seja, cada quina do poliedro. Os sólidos geométricos com uma ou mais superfícies curvas chamam-se não poliedros. São eles o cilindro, o cone e a esfera. Observe o cilindro. O cilindro apresenta duas bases circulares e uma superfície lateral. Essa superfície é curva. O cone apresenta um vértice, apresenta também uma base circular e uma superfície lateral. Essa superfície lateral também é curva. A esfera só apresenta superfície curva. Dessa forma, esses três são considerados não poliedros. Todos os sólidos geométricos são formados pela união de figuras planas, as quais podem ser identificadas por meio da planificação. E hoje eu trouxe para vocês observarem como é a planificação de um cubo. Você consegue identificar qual é a figura plana que unida forma o cubo? Bom, se você respondeu que o cubo é formado por vários quadrados, você está de parabéns, porque é a união de vários quadrados que dá origem ao sólido geométrico conhecido como cubo.
A planificação é como se eu pegasse um sólido geométrico e abrisse ele para saber por quais figuras planas ele é constituído. Essa aula de hoje está para lá de especial. Sabe quem vai fazer um resuminho de tudo que eu disse agora? Isso mesmo, Tia Vânia veio para ajudar vocês a entender melhor tudo que eu disse aqui agora. Vamos lá? Olá, tudo bem com vocês? Reforçando o que a tia Lorena explicou, as figuras planas têm todos os pontos no mesmo plano, como o círculo, o triângulo, o quadrado, o retângulo, o losango e o pentágono, ou seja, possuem mais de duas dimensões. Já os sólidos geométricos ou poliedros apresentam altura, comprimento e largura. Como exemplo temos o cubo, o cilindro, a pirâmide e o cone. Temos a esfera também e outros. Quando fazemos a planificação de um sólido geométrico, podemos encontrar uma nova figura plana. Como exemplo, um cubo. Ele aberto, encontramos 6 partes de um quadrado. O sólido geométrico possui partes, e essas partes são, como exemplo, essa caixinha aqui. As vértices, que são os pontos que ligam a figura plana. As arestas são as linhas que ligam essas partes. E as faces, que são todos os lados da figura. Gostaria de passar um desafio para vocês. Procurar em casa vários objetos que mostrem figuras planas e figuras geométricas. Eu tenho alguns exemplos aqui, como um funil, tem um formato de cone, um rolinho de papel higiênico, que tem um formato de cilindro. Um grande beijo. Tchau para vocês.